Mano a mano, Corinthians versus Internacional pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, cara, vamos lá, vai ser um bom jogo. Os dois times a gente imaginava que eles iam pra brigar por título. O Corinthians não tá demonstrando isso. O Inter, exatamente. até que tá, né? Mas também a gente esperava um pouco mais do Inter ainda. O Corinthians mal na Sula e vem de uma goleada do Flamengo por 4-0. Mas a estreia do Dorival Júnior, vamos ver se o Corinthians jogando em casa aí vai dar certo, né? Triunfar, né? E vamos lá, começando mano a mano, Hugo Souza versus Antony. Cara, o Hugo Souza, apesar de a gente estar vindo de um jogo, né, onde o Hugo Souza tomou 4 gols Teve no certas Flamengo. falhas também, né? Mas também é o primeiro jogo dele depois da lesão. Mais um passe bobo ali que ele deu pro Pedro, por exemplo. Aquele passe foi brincadeira. Mas, cara, é inegável a qualidade do Hugo Souza. Acho que ele saudável. Ele melhora muito o time do Corinthians e é um dos melhores, não sei se hoje dá pra falar que o melhor, porque tem alguns goleiros em grande fase no Brasil, mas talvez dá até pra falar que ele é o melhor goleiro do Brasil, que atua no Brasileirão hoje. Então, Antony também é um bom goleiro, vem até que sendo bom, vem vindo bem até pelo Internacional, mas entre os dois, cara, eu fico com o Hugo Souza. Eu não acho uma disputa nem equilibrada. Pra mim, o Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil. O Antony não é nem o melhor goleiro do Internacional. Pra mim, o Rocher é o melhor. Máximo respeito ao Antony, mas é poupa tempo pra caramba pro Hugo Souza. Sim. Agora falando das laterais, bom, vamos de Mateuzinho contra Brian Aguirre. Cara, uma disputa equilibrada. O Mateuzinho não vive uma grande fase também. É um lateral que tem seus defeitos. Dito isso, eu fico de Mateuzinho hoje. O Aguirre é um bom lateral, mas também não passa disso. Nem o Mateuzinho também não passa de um bom lateral, mas é um cara que ainda é importante pro Corinthians, é titular absoluto da posição. O Aguirre já não é um bom jogador, mas também... Sim. Enfim. Eu até acho que o Mateuzinho fez um Paulistão muito bom, né? O Paulistão do Mateuzinho foi bem bom, onde o Corinthians também se sagrou campeão, né? Eu gosto bastante do jogador Mateuzinho, mas também realmente, assim, não é o melhor lateral direito do Brasil hoje, não dá pra se falar isso. A fase realmente nos últimos jogos, assim, tá meio complicado. Mas também comparado com o Aguirre até que é um bom lateral, mas, cara, comparado com o Mateuzinho, eu ainda vou ficar de Mateuzinho, certo? Concordo. E agora indo pra André Ramalho versus Vitão. Cara, esse voto, me desculpa, mas hoje é poupa tempo. Poupa tempo, Vitão. Muito. Poupa tempo, Vitão. Tem muito o que falar, mas assim, só falando um pouquinho. Cara, André Ramalho nem titular absoluto é. Tava sendo o Félix Torres, só que o Félix Torres é horrível. E, cara, expulsões ridículas, velho. Ridículas. Muitas falhas. Félix Torres é ridículo, gente. É horrível. E aí, no último jogo, a gente tá pegando com base no último jogo, contra o Flamengo, o André Ramalho foi titular. E, cara, eu gosto até do André Ramalho, mas não tá na mesma fase que tava no passado. No segundo turno ali do Corinthians, que ele foi um zagueiro muito bom naquele segundo turno do Corinthians. E comparado com o Vitão, que é o melhor zagueiro do Internacional. Sim. E é um baita zagueiro, Vitão. É um baita zagueiro. Então, hoje é poupa tempo, Vitão. Poupa tempo demais. Não vou nem me estender. Agora falando do zagueiro Gustavo Henrique contra o zagueiro jovem Vitor Gabriel. Cara, o Vitor Gabriel vem de 2 gols contra o Juventude. Um zagueiro fazer 2 gols é realmente impressionante. Sim. Cara, ele começou a jogar de titular e entrar nos jogos agora. É um período muito curto que a gente tem pra analisar o Vitor Gabriel. Talvez seria justo mesmo dar esse voto, um voto de confiança e pelo período curto que a gente tem de análise do Vitor Gabriel. Mas eu fico de Gustavo Henrique hoje ainda. Cara, isso pode ser que mude muito daqui a um mês. Sim. E olhe lá. Mas eu fico de Gustavo Henrique ainda hoje, que é um zagueiro bom, um zagueiro nota 6,5. É que no Corinthians eu acho que ele é o menos pior zagueiro, assim. Tá porque difícil. Tá muito complicada na fase do sistema defensivo ali do Corinthians. Mas realmente, o Vitor Gabriel, cara, 21 anos, ele só jogou um jogo pelo Campeonato Brasileiro, só esse contra o Juventude, foi muito bem, obviamente. E pela Libertadores ele só tem um jogo, que é o último jogo no 3-3 com o Nacional, né? Sim. Então, assim, é uma amostragem muito pequena que a gente tem dele desde que começaram Libertadores e Campeonato Brasileiro. Parece ser um bom zagueiro, jovem, promissor, porém hoje ainda é por questão de confiança, né, cara? Sim. A gente conhecer mais o jogador, e é um jogador bom, que a gente pode dizer. Angeleri versus Bernabei, cara. É uma boa disputa, porque o Angeleri é um bom lateral esquerdo. Com o nível dele pro futebol brasileiro é um nível bom. Porém, a gente tá falando de Bernabei, que hoje, cara, é no mínimo top 3 melhores laterais esquerdos do Brasileirão. Eu acho que ele briga muito ali com o Juninho Capixaba, que vem numa fase muito boa já desde o ano passado. Desde antes do ano passado, na verdade, no Fortaleza ele já tinha uma fase muito boa. No Bragantino seguiu tendo, e esse ano seguiu tendo um início de campeonato muito bom pelo Bragantino. O Bragantino, inclusive, vem muito bem. 4º lugar, né? Ou eu tô enganado? Já tá em terceiro. Terceiro? E com a mesma pontuação do Palmeiras por 1 de saldo. É verdade, é mesmo. E o Piquerez também, que pra mim é um lateral esquerdo muito bom. E eu acho que o Bernabé, no mínimo,
é top 3. Aí, se não for top 2 ou até o melhor. É um jogador muito constante, um jogador muito, muito importante pro Internacional. Então, esse voto eu vou ficar de Bernabé, mas fica também os créditos aí pro Angileri, que é um bom jogador, mas também até pela fase defensiva do Corinthians é difícil votar em alguém do Corinthians. Né? O Bernabé hoje, se ele tivesse um time mais midiático como o Flamengo, o Corinthians, o Bernabé hoje seria titular da seleção que ele joga. Não lembro, acho que é Argentina ou Uruguai. Mas acho que é Argentina. Acho que é Argentina. Seria titular. O Bernabé joga muita bola e pô, não tem como. Todo respeito ao Angileri, sei lá. Bom lateral, começou bem, fez aquela assistência lá naquele primeiro jogo de estreia dele, mas também, por enquanto, não é um jogador extraordinário, como é o Bernabé. Pra mim, poupa tempo o Bernabé. Agora, falando de volantes, vamos pra Ranieri contra Fernando, que pra mim, dispensa comentários, pra mim é Fernando muito. Fernando é um cara que mudou completamente o estilo de jogo do Inter, é um volante que queria jogar no volante, que é raçudo, que desarma. Sou fã do volante Fernando, pra mim é um cara que mudou o patamar do Internacional, inclusive. A chegada do Roger Machado no Inter ajudou muito o Fernando. Que, cara, o Fernando veio pro Vila Nova pra ficar com a família, não deu certo lá. E veio pro Internacional e desponta aí, é um dos melhores volantes do Brasil hoje, com certeza. O cara mais de idade já, né? Jogou anos no Sevilha, mas é um baita de um volante. E hoje o Ranieri não vive uma grande fase pra mim. Poupa tempo não vou forçar, mas o Fernando é muito bom jogador. Eu também não acho nada poupa tempo assim, gosto bastante do Ranieri, inclusive é aquele do meu time, né? Ele é do Avaí. É um baita jogador já desde o Avaí, ele já. Cara, eu lembro em 2022 indo no estádio apaixonado pelo futebol do Ranieri, era o segundo melhor jogador do Avaí naquele ano, pra mim era o melhor, jogava muita bola. Depois no Cuiabá também ele mostrou muito, tanto que chegou ao Corinthians, no início do Corinthians foi meio criticado ali, porém eu acho que ele encaixou uma boa fase, o Paulistão dele eu achei bem bom, o Paulistão do Ranieri. Até os primeiros jogos do Brasileirão, Libertadores eu achei bom, inclusive, Libertadores não, da pré-Libertadores e da Sul-Americana, né? Ele inclusive fez aquele gol, foi na Sul-Americana, né? Que ele fez aquele gol. Eu acho que o Corinthians por 1x0 aquele jogo, não venceu? Foi. E gol do Ranieri. Então assim, no início até ele foi bem, mas nos últimos jogos não tá tão bem contra o Fernando, que é um volante seguro, um volante bom. E a gente já vê isso há muitos anos do Fernando, né? Jogou muito tempo no Sevilha, jogou bem no Sevilha. Então também vou manter meu voto no Fernando. É isso. Cara, agora puxando aí Breno Bidon versus Bruno Henrique. Vocês já vão ver o crime que a gente cometeu no próximo voto. Mas vamos com calma. Vamos lá. Breno Bidon versus Bruno Henrique. Cara, acho que é um duelo assim um pouco nivelado por baixo, né? Não acho que nenhum jogador seja brilhante. Acho difícil, mas eu acho que o Breno Bidon é importante pro Corinthians. E, cara, não tem. Assim, é um duelo bem nivelado por baixo. Acho que qualquer um dos dois poderia ser escolhido. Mas hoje eu ainda vou de Breno Bidon. Cara, pra mim também, voto difícil nivelado por baixo, como você disse. Acho que. Cara, Breno Bidon, inclusive, tipo, nem era pra estar sempre titular, assim. Pois é, o Breno Bidon fez um jogo ruim contra o Flamengo agora. Não foi um bom jogo do Breno Bidon. Ficou meio assim, o Bruno Henrique, bom jogador. Cara, eu vou votar no Bruno Henrique, mas como a gente tem que desempatar, eu abro mão do voto pro Breno Bidon, acho que. Vamos manter o Breno Bidon. Eu voto no Bruno Henrique pra deixar mais equilibrado, porque é um confronto muito difícil assim, de decidir. É difícil. Eu acho que o Bruno Henrique merece um voto, porque é um bom jogador, mas também, enfim, acho que a gente desempata aqui com o Breno Bidon. É isso. E agora falando do voto mais difícil, né? Acho que de toda a lista aqui, com certeza o voto mais difícil, que é o Carrillo, baita jogador, puta que pariu. Caralho. Contra o Alan Patrick, que é um dos melhores meias camisas 10 do Brasil. Talvez pra muita gente o melhor camisa 10 do Brasil, sendo que tem a Arrascaeta, tem o Memphis, por exemplo. Mas, de resto, cara, difícil, voto difícil. Mas eu vou ficar nessa hoje, no momento, assim, talvez eu escolheria pro meu time o Alan Patrick, pela sua maestria, sua forma de jogar, faz gol, dá assistência, números absurdos, inclusive. O Carrillo, sou fã demais também, um jogador que entrega muito dentro de campo. É um jogador com a cara do Corinthians pra mim, um jogador que entrega raça e muito Corinthians. Mas eu vou ficar de Alan Patrick nessa, com o máximo respeito ao Carrillo, que pra mim é o melhor meio do Brasil também. Cara, pra mim, os dois melhores meios do Brasil, junto com a Arrascaeta, são os dois. Sim, pode ser. Cara, Carrillo, eu também máximo respeito. Eu também vou ficar de Alan Patrick, já adiantando o voto, mas assim, cara, o Carrillo é um jogador de uma qualidade absurda, cara. Absurda a qualidade do Carrillo. Merece muito esse reconhecimento, né? É um jogador realmente também, acho, com a cara do Corinthians. Melhora muito o Corinthians quando ele joga, quando ele tá inspirado. É muito importante defensivamente também, sendo que ele era um ponta, né? Que foi recuado para segundo volante ali. Joga muito também defensivamente, mas é muito importante ofensivamente na construção do time. Entrega raça. Cara, tudo. Carrillo, baita meio campo. Porém, a gente tá falando de Alan Patrick, que pra mim é o segundo melhor meia hoje, agora,
de momento no Brasileirão, só atrás do Arrascaeta. E, cara, o início de ano do Alan Patrick é absurdo, cara. Ele já vinha jogando muito, né, com o Roger, mas, cara, como ele cresceu, né? E esses últimos jogos mesmo mostram muito isso, né? Os últimos jogos do Alan Patrick são absurdos. É um maestro, né? Cara, é mágico. O Alan Patrick é muito, muito, muito bom camisa 10. Então, muito difícil, mas eu vou ficar de Alan Patrick realmente. É isso. E, cara, abrindo aí na ponta direita, outro duelo que eu acho que até que é meio nivelado por baixo aí, Romero e Vitinho, dois jogadores que não são titulares absolutos dos seus times. O Vitinho não vem sendo titular nos últimos jogos. A gente colocou o Vitinho aqui como titular, porque ele vinha tendo uma sequência grande de titular. Porém, nos últimos jogos alternou muito quem jogou nessa ponta direita aí do Internacional. E a gente acabou colocando o Vitinho pra disputar com o Romero. E o Romero também. Quando o Garro tá saudável jogando, geralmente o Romero não é titular. Mas o Romero ainda assim é um jogador que eu considero mais confiável, um jogador que tem poder de decisão, um jogador importante pro Corinthians, inclusive quando joga é o capitão do Corinthians. Então é um duelo, acho também meio nivelado por baixo, por não ser nem dois jogadores que não são titulares das suas equipes. O Vitinho é um bom jogador também, mas prefiro ficar realmente com o Romero nesse. Concordo, pra mim é Romero. Acho que não vou me estender muito, confronto nivelado por baixo também. O Romero é um bom jogador, ídolo do Corinthians, maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Cara, vive uma fase seus gols, mas também meio conturbada, assim. Mas a torcida do Corinthians tem um carinho enorme pelo Romero ainda. Sim. E o Vitinho chegou esse ano no Inter, né? E um jogador bom, mas também não dá pra... Deu pra ver muito o que vai ser o Vitinho no Internacional, na titular absoluto, é o Romero pra mim. E abrindo agora, confronto também equilibrado, mas... Nem tanto, né? Mas eu acho que tem que dar uma moral pro Wesley do Inter. O confronto é Memphis Depay contra o Wesley. Cara, o Memphis é um jogador de outro patamar. Não tem... Cara, é muito Memphis, não tem como votar no Wesley em nenhuma hipótese. Apesar de ser um bom jogador. Já teve em fases melhores. Final do ano passado, por exemplo, o Wesley foi muito bem no Inter. Sim. Mas hoje, o Memphis é muita coisa. Eu acho o Wesley um jogador confiável, cara, um jogador que vem jogando muito bem pelo Inter já faz um tempo. Titular absoluto do Inter e importante também, tem seus gols, tem seus bons momentos, seus momentos de protagonismo, e acho que também realmente fica a consideração aí pelo Wesley, mas cara, contra Memphis Depay não tem muito o que falar, cara, é o Memphis Depay. Vocês veem o que é o Memphis Depay, o início de ano dele, ele tem jogos onde ele deveria aparecer mais, por exemplo, com mais preguiça, outros ele já joga muito a bola. Alguns jogos grandes, cara, ele deveria aparecer mais. Falta às vezes ele aparecer mais em alguns jogos grandes. Porém, também tem outros jogos grandes onde ele aparece, então não dá pra falar que ele não aparece em nenhum jogo grande. Não é isso também. Mas no geral, o Memphis Depay Memphis Depay é mais jogador, e é Memphis Depay, né? Inclusive, só um jogador mudou o patamar no time, que é o Memphis Depay. Mudou o rumo do Corinthians ano passado, por exemplo. E só um adendo aqui que talvez o Memphis não jogue nesse confronto, porque ele sofreu uma lesão contra o Flamengo, a gente não sabe a gravidade da lesão. Então, no momento, a gente bota ele como titular, mas com uma certa dúvida. Mas a gente vai manter os votos e o Memphis Depay nesse. Ele provavelmente não joga meio de semana, né? Muito provável. Vamos Porém, pra esse jogo, né, como é dúvida, cara, a gente tem que colocar quem é uma lesão melhor no pé, aparentemente, então acho que não é algo grave, assim, capaz dele jogar mesmo, sabe? E tendo ele como dúvida, a gente tem que colocar quem é melhor. Exatamente. Né? Então, é Memphis Depay aí. E, cara, abrindo o último voto aí, Yuri Alberto versus Ener Valencia. Cara, o Ener Valencia é um baita jogador, o Yuri Alberto até... O Yuri Alberto, nos últimos jogos, deu uma desaparecida assim nos últimos jogos, mas é Yuri Alberto ainda assim. Yuri Alberto ainda assim, muito bom jogador, bom camisa 9. Recuperou, né, do ano passado pra cá, recuperou uma boa fase aí no Corinthians e, cara, é uma boa disputa até. O Ener Valencia também não tá na melhor das fases, mas aí eu vou ficar de Yuri Alberto. Entre um centroavante do Inter, eu prefiro o Rafael Borré. Acho que joga mais bola, é um jogador que perde bastante gol também, mas Valencia também. Mas eu gosto mais do Borré. E de resto, o Yuri não tem sendo tão não é tão protagonista do time do Povo quanto ele era, né? Mas ainda assim é um jogador excelentíssimo centroavante. Eu fico de Yuri assim, com certa tranquilidade nesse confronto. Sim. E acho que é isso. A gente vai falar de técnicos ou... Vamos falar de técnicos. Dorival Júnior, né? Dorival Júnior aí que... Cara, esse voto é difícil, né? Porque vai ser o primeiro jogo do Dorival Júnior. E acho que por esse motivo é justo a gente ir no Roger Machado. Eu acho. O Dorival vem sendo técnico da seleção brasileira. Ele tem moral, apesar de ter sido uma passagem bem ruim do Dorival. Sim. Mas é um cara que por clubes tem encantado muito nos últimos anos. O Ceará, foi muito bem no Ceará. Goleadas, atrás de goleadas Sul-Americana, por exemplo. Então 6-0 em times aí do Sul.
No Flamengo, campeão da Libertadores e Copa do Brasil, dispensa comentários, baita trabalho, foi demitido injustamente. No São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, que era o objetivo principal dele na temporada, então ele tem ido muito bem por clubes. A seleção não foi aquelas coisas, mas também tem aquela coisa de pressão, talvez não era o técnico de seleção, né? Mas no geral é Roger Machado, que vem fazendo um grande trabalho no Internacional. Eu acho que é justo por causa... a gente não sabe como vai ser o trabalho do Dorival. Não é nem falando de qualidade de treinador. Falando realmente que a gente não sabe como vai começar e como vai andar aí o trabalho do Dorival Júnior pelo Corinthians. Se ele vai adaptar, se vai dar certo. E enquanto o Roger Machado tá adaptado no Inter, vem fazendo um bom trabalho. Então, é isso, né? Roger. Hoje é Roger. Mas é isso, né? É isso, rapaziada. Se vocês gostarem desse mano a mano, ou deixa o like se vocês concordam ou não concordam, enfim, fica a critério de vocês. E acho que só falando sobre o jogo aqui, cara, eu acho que um bom palpite é um empate, tá? Pô, empate ou... Estreia Dorival, o Inter é um time bom. Eu acho que empate pra vitória do Inter, mesmo fora de casa, tá? Bom. Não acredito que o Corinthians consiga ganhar esse jogo uma aí. fase mais chatinha assim, né? Sim. Mas eu também fico contigo, acho que é Inter um empate, um X2, Quem né? quiser apostar aí nas odds. X2, famoso fora o empate, né? Mas é isso. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Segue pra mais. Falou.